O programa Lições da Bíblia está começando e no programa de hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 10 do livro de Daniel. Por que Daniel precisou orar e jejuar incessantemente? A visão do príncipe, a revelação de um grande conflito. Esses e outros temas nós vamos começar a estudar agora. Você é muito bem-vindo à nossa roda de conversa aqui do programa Lições da Bíblia. Se você está ligando pela primeira vez, este é um programa que usa a palavra de Deus como base das nossas discussões. Sempre temos um tema por temporada. Nossas temporadas duram, em média, 13 semanas. E nós usamos um manual de estudos, que é produzido pela Casa Publicadora Brasileira, que é a editora dos Adventistas e a editora parceira aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, especialmente aqui do programa Lições da Bíblia, porque ela nos fornece este manual para podermos estudar juntamente com vocês. Se você, por acaso, não tem esse manual, é muito fácil você saber como adquiri-lo ou como ter contato com este conteúdo. Entre no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, está aparecendo na sua tela. Você pode entrar ali em contato e você vai saber como ter em suas mãos este manual. É importante ter a Bíblia aberta aí no capítulo 10, a nossa lição, que é o nosso manual de estudos, que nós chamamos na Igreja Adventista de lição da Escola Sabatina, que é o tema que usamos para estudar aqui. Hoje nós temos dois amigos que visitam o programa, pelo menos um deles eu me lembro que já esteve aqui. Mas o outro eu acho que é a primeira vez. Pastor João Luiz Marcon, tudo bem, pastor? Alegria recebê-lo aqui no programa, acho que pela primeira vez, não é? Ah, que bom. Pastor João Luiz Marcon, ele é diretor da Faculdade de Teologia ali do IAP, que é o Instituto Adventista Paranaense, e também é professor de várias áreas que já nós vamos conversar um pouco mais sobre essas áreas em que ele também dá aulas ali naquele lindo lugar. É um lindo lugar, né? IAP é um lugar, é um oásis. É um paraíso. Normalmente as instituições educacionais da igreja são, né, muito bem cuidadas e se tornam realmente esses paraísos, descansam os olhos e facilitam a educação, inclusive. É verdade. Né? Muito bem-vindo, viu, pastor João? Muito obrigado. Alegria recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. Juntamente com o pastor João está o Josimir Nascimento. Acertei seu sobrenome? Acertou. Albino Nascimento. Nome artístico, Josimir Nascimento. O pastor Josimir é um amigo, estudamos teologia juntos. Não vou dizer há quanto tempo, que a gente é muito jovem, não tem problema. O pastor Josimir é um estudioso da palavra de Deus, pastor no distrito de Maricá, no Rio de Janeiro. Maricá. Que é uma região, é um município com muito investimento em educação, cultura, né, do estado do Rio de Janeiro. E o pastor Josimir também, um homem que gosta muito de estudar, tem 2 doutorados, e já a gente conversa um pouquinho sobre essas áreas, né, que o pastor Josimir gosta de estudar e falar. Muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Bem-vindo. Amigos, nós vamos começar então o nosso estudo com uma oração. Convido os amigos em casa para orarem com a gente e pedir ao pastor João que ore para nós. Querido Pai Celestial, te agradecemos por ter nos concedido esse dia de vida, a certeza também da Tua paz, da Tua presença, a presença do Teu Espírito entre nós e em nós. Te agradecemos porque Jesus vive para interceder por nós. Amém. Muito obrigado. E agora, nesse momento em que abriremos a palavra de Deus, queremos ouvir a Tua voz. Amém, Pai. Pelo Teu Espírito compreendermos a Tua verdade e pelo Teu Espírito praticarmos esta verdade no dia a dia, nas nossas relações com as pessoas e também, ó Pai, termos a bendita esperança de que em breve o mal, o pecado terá seu fim e o reino de Deus será para todos sempre. Um reino de paz, justiça, onde o amor prevalecerá e contemplaremos a Tua face. Dá-nos agora a Tua bênção, é o que nós humildemente suplicamos em nome de Jesus. Amém, Pai, que assim seja. Amém. Amém. Muito bem, o tema dessa semana, da batalha à vitória, capítulo 10 do livro de Daniel. O capítulo 10 é uma introdução
essa parte final ali Parte final. de Daniel, Josimir? Exatamente. O livro de Daniel, ele é muito importante porque ele vai anunciar por antecedência os acontecimentos que devem ocorrer no mundo, notadamente a partir ali do ano 606 a.C., 605, 606, 605, que foi o período da primeira incursão do rei Nabucodonosor até Jerusalém para sitiá-la. E ele vai transcorrer diversos anos. O livro de Daniel é um livro que apresenta a vida do profeta durante diversos anos. Daniel tinha aproximadamente 18 anos quando ele foi deportado, e aqui no capítulo 10, capítulo 11, ele estava com aproximadamente 92 anos de idade. E o livro inteiro vai discorrer a respeito da história do mundo, começando de Babilônia até os nossos dias e transcendendo ainda. Porque, por exemplo, o capítulo 2 fala da intervenção de Cristo na história deste mundo. A partir do capítulo 7, nós vamos encontrar detalhes importantes, são detalhes que vão abordar a respeito de um poder usurpador, um sistema paralelo de salvação que vai tentar se imiscuir nos negócios de Deus, ou seja, interferir diretamente na soteriologia, ou seja, na ciência da salvação ou no processo de salvação arquitetado por Jesus Cristo. Então, ele é muito importante exatamente porque ele nos alerta com relação àquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Então, o capítulo 10, 11 e 12, ele vai trazer exatamente o final, a consumação de todo esse processo. Ele é um bloco, né? Uhum. Capítulo 10, 11 e 12 é um bloco. E quando nós vamos lendo, você percebe que existe toda uma linha de raciocínio até o último verso do capítulo 12. Uhum. É muito interessante a gente já ter essa visão de que ele é um bloco, pastor João, porque se a gente às vezes estuda separadamente, ou até mesmo com outros participantes, né? Por isso que nessas 3 semanas, começando com essa semana, a gente aqui, para a gente poder estudar esse bloco juntos, Sim, né? sim, sem dúvida. Isso faz parte desse processo. A gente percebe então, pastor João, que logo no início a gente vê assim o profeta Daniel preocupado, angustiado. O que estava incomodando a Daniel no início do capítulo 10? Nós devemos lembrar que há um contexto histórico aqui. Uhum. O exílio babilônico estava no fim, 539 Ciro assume o poder, e ele, como uma política diferente de Babilônia, em vez de trazer os povos para locais diferentes, ele faz o inverso, envia de volta as nações da liberdade religiosa e uma certa liberdade política também. A grande questão é que em 539 há esse decreto de Ciro, mas até o ano 536 as coisas não estavam acontecendo. Isso gerou uma certa angústia, no caso do profeta Daniel, como visto no capítulo 9, quando ele faz a sua súplica e pede a Deus por interferência. E agora no capítulo 10, se você estudar Esdras, e principalmente os primeiros capítulos, você percebe que haviam inimigos que estavam bloqueando, que estavam dificultando todo o processo de reconstrução, de retorno. E aí isso gerou até uma angústia maior em Daniel, né? Porque ele vê a profecia se cumprindo, profecia de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ele vê aquilo que o anjo Gabriel falou para ele, né? Que deveria começar, que deveria acontecer. E Ciro é o reino que segue Babilônia. Contudo, estava ali um obstáculo, uma dificuldade. E também eu creio que, ao analisar o texto, ele fala assim, no 3º ano de Ciro, então 536, rei da Pérsia. Capítulo 10, verso 1. Capítulo 10, verso 1. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então, há esse contexto histórico, que é descrito na palavra de Deus, em Esdras, mas também dá a entender que ele recebeu alguma revelação especial de algo que estava acontecendo. De algo que estava acontecendo por trás dos bastidores, daquilo que nós, seres humanos, não às vezes percebemos, mas a Bíblia traz essa revelação
de um conflito, e esse conflito, ele até descreve um grande conflito. Uhum. Aqui, o nosso manual de estudos diz que Daniel estava num longo período de É um luto. período de jejum, 3 semanas, 21 dias. Uhum. É porque Daniel percebeu que esse grande conflito, essa batalha, é uma batalha espiritual. Não se tratava de uma batalha física, mas uma batalha que se passa por detrás dos bastidores. Então, a gente poderia dizer, os anjos do bem estavam batalhando contra os anjos do mal. Na verdade, aqueles que estavam tentando interromper a obra de restauração De Jerusalém, né? de Jerusalém, Muros ali. estavam sendo impulsionados pelo mal, pelas forças, pelas agências do mal. E essa é a razão porque Daniel, então, fez 21 dias de jejum, porque a finalidade dele era batalhar também espiritualmente. E isso é importante, porque lá em Efésios está escrito que a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades do mal, e que campeiam o nosso mundo, a gente não consegue ver com os olhos físicos, mas Daniel jejua exatamente para que ele tenha uma percepção espiritual melhor e também como uma forma, eu diria, de tentar não somente ajudar na sua compreensão, mas também na sua força para poder resistir a esses embates do mal. Porque ele estava vendo em visão tudo que estava acontecendo, e aquilo estava tirando a força dele, né? Exatamente, e nós muitas vezes precisamos fazer o mesmo, a gente precisa jejuar, porque quando nós jejuamos, nós deixamos os nossos neurônios, digamos assim, mais preparados para que possamos compreender as mensagens de Deus, temos mais forças para poder resistir ao mal. O jejum fortalece a nossa força de vontade, faz com que a gente resista aquilo que a gente sabe que não é uma coisa boa para nós, e Daniel estava nesse processo. Aliás, quando a gente observa a história de Daniel, nós vamos perceber que desde o início, lá do capítulo 1, que Daniel usa esse recurso. Era um homem de oração. Eu ia mencionar, são citadas 7 orações de Daniel no livro dele. E uma coisa importante é aquilo que você acabou de falar, toda a situação difícil em que envolviam alguma questão espiritual. Justamente, ele buscava o jejum. E aí nós vemos modelos de jejum aqui em Daniel. Às vezes nós pensamos que é só se abster de alimento e água, ficar completamente sem ingerir nada, mas aqui nós vemos um modelo diferente, principalmente o capítulo 10, que fala que ele optou por um tipo de jejum com certos tipos de alimentos, mais natural, mais vegetariano, né? E o fato aqui, a importância do jejum é que, diante da nossa natureza caída, nós somos arrogantes, às vezes prepotentes, e Daniel, ele resolveu se humilhar diante de Deus. Deus não precisa de nossa humilhação para se tornar melhor ou maior, não. É nós que necessitamos nos apresentar diante de Deus com humildade e clamando a Ele para que Ele haja. Exato. Não é que Ele não queira fazê-lo, mas quando nós nos dispomos a nos unir com Ele nessa guerra contra o mal, é certo de que o Senhor faz a sua obra em nosso favor. Nós estamos dizendo assim, neste conflito, Senhor, nós estamos nos posicionando ao teu lado. E lembrando que Daniel aqui era um homem idoso, perto de 90 anos. 90 anos, E pessoa fazer ali um longo período de jejum prolongado, não é fácil. Uma pessoa de 90 anos. O que me chama a atenção é que na lição do trimestre passado, Esdras e Neemias fala também sobre jejum e oração. E agora, nessa lição, também menciona o jejum. Eu creio que a experiência desses homens do passado tem a nos ensinar para o tempo em que nós vivemos. Exatamente. Sem dúvida. Nossa história hoje está indo para o fim. Jesus Cristo está voltando. E Deus está dizendo para o seu povo através da Bíblia: meus filhos, minhas filhas, vocês precisam viver mais próximo. Não é do pão, não é daquilo que enche nosso estômago, mas realmente uma vida de comunhão,
uma vida mais simples, não de buscar a comida que perece, mas de buscar realmente viver daquilo que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. E eu vejo assim que ele usou do jejum para uma situação crítica, Isso. que envolvia ali uma decisão no capítulo 1. Mas no capítulo 9, ele orou para estudar a palavra de Deus. Isso. Para estudar, para compreender a profecia. E agora, outra vez, ele usa para compreender a visão, mas também para um outro detalhe. Para que Deus desse vitória ao seu povo. Para que Deus operasse. Para que Deus manifestasse, para que Deus realizasse algo em favor da sua nação. Para que a profecia se cumprisse. Você vê que cada momento de oração ele tinha um objetivo muito específico, né? A oração ela cabe em toda situação. Qualquer que seja a situação, cabe a oração, cabe sermos homens e mulheres de oração. E acredito que esse tem que ser o nosso ideal de vida como filhos de Deus e como cristãos. A gente vai para um rápido intervalo e eu vou dar a oportunidade para a gente encerrar essa parte que a gente estava discutindo aqui, logo após esse nosso intervalo, e também veremos, além da conclusão deles, nós veremos uma visão do príncipe. Quem é esse príncipe? E o momento em que Daniel é tocado por um anjo. Voltamos já. De volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, recebendo a visita de dois pastores estudiosos da Bíblia e do livro de Daniel, pastor João Luiz Marcon, que é o diretor da Faculdade de Teologia do Instituto Adventista Paranaense, e o pastor Josimir Nascimento, que é pastor no Rio de Janeiro, na cidade de Maricá, e tem também esse bom hábito da pesquisa, do estudo, e é um apaixonado por isso. Antes de nós continuarmos aqui, nós queremos dar a oportunidade para você estudar a Palavra de Deus, e o programa Lições da Bíblia te convida a estudar com a Novo Tempo. A Novo Tempo tem dezenas de cursos bíblicos, eles estão em papel, em revista, mas também nós estamos com vários materiais digitais. Alguns cursos digitais que você pode fazer com o seu telefone celular, ou pelo seu tablet ou computador. A plataforma digital hoje ela está cada vez mais fortalecida, não é verdade? Por isso, nós oferecemos para você a oportunidade de estudar com a Novo Tempo, e o Lições da Bíblia nessa temporada está oferecendo a você o curso Descobertas Bíblicas. Você vai entrar no site biblia.com.br e ali vai ter um local para você se cadastrar. Você faz o seu cadastro e vai ficar liberado o curso bíblico digital para você fazer grandes descobertas da Palavra de Deus. Está certo? Bom, amigos, estamos aqui com o nosso programa, mas, pastor João, você está na Faculdade de Teologia há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E ali, então, você dirige e dá aulas também, né? Também. Quais são as áreas que você... Área do Novo Testamento e também algumas disciplinas da área prática. Como eu trabalho já há uns 20 anos como pastor, e trabalhei na área como distrital, também na área administrativa da Igreja Adventista, secretário departamental, isso contribui para o ensino em relação à teologia poder saber as necessidades, né, da aplicação da igreja. teologia. Então, mas a minha paixão é o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, e me dediquei ao estudo do Apocalipse. Esses anos tenho procurado me aprofundar nesse livro da Bíblia tão especial, cheio de esperança, e alguns acham que ele é meio confuso, né? Meio sombrio, mas é um livro fantástico que enche o nosso coração de alegria e de esperança. E o livro de Daniel, também ele é um livro de profecias apocalípticas, né? Ele é conhecido. Nós temos as clássicas e as apocalípticas. Daniel está dentro do... Praticamente os dois andam juntos, né? Juntos. Não tem como separarmos. Perfeito, perfeito. Excelente. Maravilha, pastor. Um abraço aqui aos seus alunos, aos administradores ali do Instituto Adventista Paranaense, que liberam o nosso colega de trabalho, que está deixando o seu trabalho hoje para estar aqui com a gente, né, deixando, quem sabe, aulas, reuniões. Muito obrigado pela parceria. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos os administradores do IAP e também os alunos dessa linda instituição.
Já já a gente conversa um pouquinho com o Josimir, tá bom? Pastor João, o senhor tinha pedido a palavra no finalzinho do bloco lá, Então, e eu quero te devolver agora. eu fico impressionado com o capítulo 9 e o capítulo 10, pelo fato de Daniel ser um homem de oração, e nós vemos ali pelo menos 3 ideias bem claras nesse aspecto. Primeiro, a persistência em oração. Daniel persistia em oração, até que a resposta veio. Em todas elas, a resposta veio. Depois nós percebemos que Daniel intercedeu por pessoas. O foco dele era o seu povo, era o rei Ciro, era toda a situação em que se encontravam as pessoas, não só do seu povo, mas fora do seu povo. E por último, nós podemos ver aqui também que quando nós oramos, nós nos dispomos a pedir a Deus, Deus faz algo de maneira real, de maneira concreta. A oração é a teologia na prática. É Legal. A teologia na prática. Ela é vivencial. Legal. Então você vê Deus se manifestando na nossa vida, na vida de pessoas por quem nós oramos, na vida de uma nação. O Brasil passa por situações difíceis já há muitos anos. E se nós, como cristãos, nos puséssemos a orar, a clamar a Deus, para que Deus realizasse, Ele agisse de maneira real e concreta nas famílias, nos governos, dos estados ou federal. Verdade, verdade. É verdade. É isso mesmo, a oração ela tem que ser a mola mestra. Isso. Josimir, você falou que gostaria também de compartilhar um texto. Sim. A escritora Ellen White diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Mas ela diz algo mais, ela diz que toda crise é um convite à oração. E a gente observa que as orações de Daniel estão sempre ligadas a um período desse. E normalmente, como nós vivemos numa sociedade hedonista e há muito narcisismo, as pessoas são muito concentradas em si próprias. Mas como o pastor João disse, Daniel não tinha essa visão. O foco de Daniel não era ele mesmo. Ele se preocupava com as pessoas, se preocupava com o povo de Deus. Então, normalmente, as suas orações eram orações voltadas para socorrer alguém que precisa, notadamente, o seu povo e o oprimido. Aquele que estava sofrendo, aquele que estava passando por alguma dificuldade. Então, e não é apenas uma dificuldade simples. Na verdade, o povo de Deus estava sendo objeto de um ataque maligno. E Daniel, então, ele ora para que Deus resolva o problema, para que dê a saída, dê, digamos assim, a solução para os problemas que o seu povo estava enfrentando naquele momento. Então, isso é importante porque serve de paradigma para nós, que vivemos nesses últimos dias, também vivemos numa época de crise, e há muita necessidade de oração, de orarmos pelos amigos, orarmos pelos familiares, Pela igreja. Notadamente pela Para igreja. aqueles que estão afastados da fé. Exatamente. Que também vivem um conflito, Isso. um grande conflito. Isso. E ao invés de criticarmos, como muitas vezes acontece, orarmos por essas pessoas, Claro. né? Buscarmos a ajuda de Deus para elas, para que elas possam entender melhor as coisas. Você falou uma coisa aqui importante. Eu vejo assim, que diferença é o espírito de Daniel. Muito. Ele se incluía como um pecador, ele sabia que o povo de Deus tinha os seus problemas, que a igreja naqueles dias tinha as suas lutas, tinha feito coisas erradas, difíceis, de às vezes nós até olharmos assim, poxa, como é que eles fizeram isso? Mas ele se incluía, ele não era exclusivista e dizia assim, vocês fizeram coisa errada, Perfeccionista. vocês pecaram, vocês estão fazendo isso. Ele dizia, nós. E aí vemos essa atitude celestial. E como Deus agia, né? E como Deus age até hoje, quando nós dizemos, nós, Senhor, não eles, nós. E por isso o anjo disse que há em Daniel um espírito excelente. Né? Chama de muito amado. Muito amado. Essa vida de oração fez com que ele tivesse uma proximidade de Deus muito grande. E Deus se revelava a Daniel através de sonhos, né? E sonhos, visões, Isso. e essas visões incríveis. No capítulo 10, versos 4 a 9, nós vemos uma visão que Daniel teve à margem do rio Tigre. Que visão foi essa, pastor João? É uma visão
eu vejo uma das mais bonitas visões que a Bíblia apresenta de um ser celestial, muito parecida com aquilo que Ezequiel teve, ali quando ele teve as suas visões nos primeiros capítulos, mas especificamente no capítulo 1 de Apocalipse. Há uma semelhança entre as visões, às vezes para não dizer que são até quase que iguais. Ele vê um ser celestial com vestes brancas, com um cinto de ouro junto ao sua cinturão, mas junto ao peito, Do peito. né? E essas características envolvem 3 ideias aqui. A túnica branca representando o sacerdócio, o cinturão de ouro pode ser também o sacerdócio, mas também a realeza. E essas imagens evocam como um guerreiro, né? Ele vai usar aí o nome de quem ele está vendo, Miguel, um guerreiro. Isso indica também uma imagem de alguém que está general, um comandante. Então, temos a visão de um sacerdote, a visão, ao mesmo tempo, de um rei e um guerreiro. Imagens bem messiânicas. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, essa visão de rei, sacerdote e um libertador, um guerreiro, são presentes na Bíblia em referência ao Messias. Então, é uma pessoa distinta, uma pessoa que chama atenção. O rosto dele, os olhos, né? Isso mostra que ele teve uma visão de um ser especial, distinto. Como disse o professor João, essas 2 características podem ser vistas, por exemplo, em Levítico 16, versículo 4, que é a imagem do sacerdote, e Josué 5, versos 13 e 14. Aqui você tem a imagem do sacerdote e a imagem do guerreiro. E essas 2 imagens pictóricas, elas se encaixam exatamente naquele perfil do Cristo pré-encarnado. Né? Do Cristo pré-encarnado. É uma imagem, na realidade, que é uma das facetas de Miguel. Michael, quem é como Deus? É uma pergunta, uma interjeição. Quem é como Deus? E Jesus Cristo mais tarde vai dizer, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então essa é uma imagem do Cristo pré-encarnado. E aqui no livro de Daniel, como se passa um grande conflito, essa imagem pictórica de Cristo é ao mesmo tempo a imagem de um sacerdote e também de um guerreiro. Guerreiro porque ele tem que lutar contra as forças do mal e sacerdote porque ele intercede pelo povo de Deus. E essa imagem de guerreiro e do uso da palavra Michael, ou quem é como Deus, ele aparece em outros textos do Antigo Testamento. Sim. E sempre em referência a Deus. Sim. Então, o ser, ele tem aparência humana, identificação com o ser humano, mas ao mesmo tempo a sua descrição de glória, majestade e o uso do nome e as funções que ele tem só pode se referir a um ser celestial divino, um ser semelhante a Deus. Nesse caso aqui é o Messias pré-encarnado, o Cristo pré-encarnado. Então o príncipe é realmente o nosso Senhor Jesus. Né? Pré-encarnado. Esse pré-encarnado, com essa visão fantástica que ele teve. Daniel levou um susto muito grande, né? E a visão, assim, eu sei que nós lá na frente vamos estudar, nas semanas seguintes, capítulo 12, falando que ele é um bloco. E justamente no capítulo 12, ele vai falar que esse Miguel, que está vestido de vestes brancas, ele é acompanhado de outros 2 anjos. Uma visão clara do santíssimo lugar, onde estava a Arca da Aliança com os dois querubins. Então, essa imagem do sacerdote, do santuário, dele como um rei, que é o que o Novo Testamento vai apresentar, que Jesus é tanto sacerdote como rei, e agora um guerreiro no sentido de libertador do povo. Essa visão é muito importante porque Ciro, segundo o profeta Isaías, seria libertador do povo. Sim. E agora nós estamos vendo que o verdadeiro libertador do povo, daquele que vai tirar o povo da escravidão, do pecado, não é somente um Ciro humano, mas é um Ciro celestial, é um rei celestial, é alguém que
que a palavra Ciro na própria língua persa significa sol, né? Então, Jesus, em Malaquias, é descrito como o sol da justiça. Então, agora, quem é o verdadeiro libertador? É esse que vem de uma maneira gloriosa para Daniel e diz, no final dos dias, no tempo do fim, serei o libertador do meu povo. Que coisa extraordinária. Que mensagem muito interessante, contundente, né? O professor citou Ciro, e há um aspecto importante. Ciro é o único não judeu que é chamado de meu ungido na palavra de Deus. Ele é o único. Ele é o único que, fora do judaísmo, é uma prefiguração de Cristo. E uma das razões é exatamente porque, como foi falado no bloco anterior, Ciro, ele não entrava em uma nação para poder, digamos assim, escravizar como as outras nações faziam. Mas ele libertava aquele povo, levava para a sua terra, né, e dava até liberdade para que eles adorassem a Deus. Então esse é um aspecto importante. Por que Ciro é chamado de meu ungido? Porque existem na forma como Ciro agia um aspecto semelhante àquela de Jesus Cristo como o libertador. Exato. Então, na realidade, Jesus, ele é o grande libertador. Ele vem em socorro do povo de Daniel para poder libertar o povo de Daniel. E como nós vamos ver mais adiante, ele liberta também o seu povo nos últimos dias das garras exatamente daquele poder que vai confrontar a todo o processo de salvação que foi estatuído por Jesus Cristo. Esta visão desse príncipe, esse guerreiro, desse Miguel, que é a visão do Senhor Jesus, né? Deu um susto tremendo naquele homem de 90 anos, né? Porque ele perdeu a força, ele ficou assustado com aquilo, né? Como que foi o desdobramento disso? E o texto bíblico aqui no capítulo 10, versos 10 a 19, fala sobre esse momento em que o anjo precisou tocá-lo para recobrar as forças. O verso 8 diz assim: fiquei, pois, eu só, contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Então, realmente, ele teve um impacto muito grande. Um impacto. E o anjo precisou tocar nele, né? Para recobrar a força. Provavelmente Gabriel sempre é o mensageiro em Daniel para explicar o que está acontecendo, as visões. E o fato é que esse toque, ele foi significativo porque, primeiro, habilitou o profeta a ficar em pé. Então, imagina. Estava destruído. Estava arrasado ali, sem forças. Então, o anjo tocou e permitiu que ele se colocasse em pé. Depois nos diz que habilitou Daniel a falar. Então, o toque que Deus faz através do seu anjo capacitou o profeta agora a conversar com Deus. Ele até diz como é que pode o anjo ali conversar com esse ser celestial, porque ele não tinha mais forças. Então, o toque permitiu. E, por fim, o toque trouxe forças para Daniel. O terceiro toque é o toque da força. E aí nós temos lições fantásticas para a nossa vida, né? Eu, quando lembro dessa história, eu me faço assim projetar a vida de Jesus quando ele tocava nas pessoas. Restaurava a saúde física, emocional, expelia os demônios, as doenças, ele tomava sobre si. Até o livro de Mateus, ele vai falar que sobre si tomou as nossas iniquidades, uma referência a Isaías capítulo 53, logo no início ali do capítulo 8, 9 de Mateus, ele vai falar sobre isso. Então, o leproso que vinha, Jesus, ele era um especialista em comunicação emocional, porque ele sabia da necessidade e tocava as pessoas naquilo que elas mais necessitavam. Né? Às vezes, sabe, pastor Lanza, um pai, uma mãe, ficam distantes dos seus filhos, deixam de tocar seus filhos com amor, com carinho, e sendo que a Bíblia nos ensina sobre isso, e como isso faz bem para a vida espiritual, para a vida física também, porque libera certas enzimas, também hormônios e assim por diante. E aqui, veja, fortaleceu a vida de Daniel. Pai, uma mãe que esteja
às vezes até de mal com o filho, por que não começar, às vezes fazendo ali um gesto de carinho, né? Um abraço, talvez um beijo, e ver a diferença. Se Deus faz isso com o ser humano, sabe das nossas necessidades emocionais, Isso. certo? Um exemplo aqui está em Daniel, por que não Exato. fazermos com Exatamente. aqueles que estão tão próximos de nós? É verdade. O toque restaurador do anjo também pode ser o toque em sua vida, em minha vida, e nós também podemos ser usados por Deus para darmos esse toque a tantas pessoas que precisam e estão sem forças por aí. Amigos, o tempo passa bem rápido. Nós já acabamos o segundo bloco e vamos para mais um intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco. E lá nós vamos estudar sobre um grande conflito que foi revelado e o príncipe que se tornou vitorioso. Voltamos já. E já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, hoje recebendo dois amigos, teólogos, o pastor João Luiz Marcon e o pastor Josimir Nascimento. Pastor Josimir, você está lá em Maricá como pastor, você já tem quanto tempo de ministério, pastor? 30 anos. 30 anos de ministério. É um longo tempo, né? Nós nos formamos juntos, temos o mesmo tempo. Né? 89. 88 nos formamos, começamos em 89. Começamos em 89, exato. Maravilha. E você também teve o privilégio de fazer 2 doutorados, né? Eu terminei o doutorado Salto-UNASP em 2010, eu fiz a minha defesa. E lá o nosso doutorado, ele fica intermediário entre teologia prática e teologia bíblica, né, se nós fôssemos nomear. E na PUC eu defendi agora em agosto de 2016 em teologia sistemática. Maravilha. Maravilha, muito bom. É muito bom estudar. É muito bom. Eu incentivo a juventude a estudar e também, por que não dizer, também de terceira idade, né? É verdade. É uma boa maneira de ocupar já que estão vivendo mais. Manter a mente ocupada com coisas boas, exatamente, né? com coisas boas. E teologia, eu tive uma professora na PUC, professora Maria Clara, ela escreve uma coluna para o Jornal do Brasil, e ela dizia assim, teologia não é essa coisa de falar nomes complicados em alemão, teologia é falar sobre Deus. É vivenciar Deus, é abordar sobre Deus. É interessante essa definição dela, né? Mesmo. Então, eu aconselho todos a estudarem teologia. Que bom. Não existe estudo melhor do que teologia. Estudar a respeito de Deus. É uma maravilha mesmo. Parabéns pelos estudos aí. Sei que também você gosta de escrever. Sim, sim. E que Deus realmente possa continuar te honrando. Amém. Te dirigindo a vida assim toda. Seja, assim amém, seja. Amém. Muito bom. Gente, vamos voltar aqui para o nosso tema. O tema agora é uma revelação nesta visão a respeito do grande conflito. Como que isso aconteceu? Porque aqui em Daniel capítulo 10, versos 20 e 21, a gente tem essa descrição. Diz assim o texto, ele diz, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Nós encontramos aqui, pelo menos, 4 ou 5 ideias interessantes. A questão do rei da Pérsia, o rei da Grécia, Miguel, um anjo que está pelejando e vosso príncipe se referindo ao povo de Deus. Se nós olharmos, aqui é muito mais do que o físico. Está falando de um mundo que vai além do físico, o mundo espiritual. E essa questão de o rei da Pérsia, o rei da Grécia, lutarem contra o anjo, contra Gabriel e manifestar agora o poder de Miguel para permitir que alguma coisa acontecesse em favor do povo de Deus, nos faz lembrar de outras situações em que, aparentemente, ou de maneira às vezes até mais clara, revela este mundo sobrenatural. Por exemplo, nós temos Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14, onde você tem uma descrição de reis ali,
em Ezequiel capítulo 28, o rei Tiro, e Isaías capítulo 14, Babilônia. Você vai lendo ali o texto, parece que está falando de um rei, realmente de carne e osso e tal e tudo mais. Contudo, chega um momento, principalmente no centro do livro, do capítulo, no centro do capítulo, ele dá descrições de um ser que não é de carne e osso. É um ser que está fora dos limites do físico. E vemos ali que o rei de Tiro, ele era um querubim e estava no céu. E Isaías, capítulo 14, também fala ali de um ser distinto que também estava junto a Deus. E fez ali uma guerra, uma luta, uma batalha. Então, quando a Bíblia usa para se referir a rei da Pérsia, o rei da Grécia, ele pode estar se referindo justamente a esse poder contrário ao governo de Deus, né, que nós identificamos como Satanás, o adversário, que está se opondo àquilo que Deus está querendo fazer em favor do seu povo. Ele está lutando contra, ele está procurando dificultar, fazer com que o povo não desanime, o próprio povo de Deus, como acontecia ali em Esdras, os primeiros capítulos, né? Uma das razões pelas quais essa luta é uma luta espiritual é porque não haveria necessidade do anjo para poder batalhar contra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, se fosse uma batalha simplesmente humana, porque o anjo é supremamente superior. Então, tudo isso indica que por trás do príncipe da Pérsia e do príncipe da Grécia estava um poder muito maior. Ou seja, as forças do mal tentando influenciar a mente desses homens para que eles impedissem a obra de fazer a reconstrução, a restauração de Jerusalém. Assim, Daniel ora, ele busca a Deus, como nós vimos no bloco passado, para que haja uma intervenção divina. E Micael, aquele que é como Deus, que é o príncipe do exército, ou seja, uma figura tipológica de Cristo antes da encarnação. Comandante, né? Comandante. Então, esse comandante, ele vem em socorro de Daniel, do seu povo, para, digamos, influenciar agora positivamente a mente do príncipe da Pérsia e da Grécia e afugentar os anjos malignos e assim ter vitória sobre eles. Agora, quando nós vamos à história, vemos que tanto a Pérsia como a Grécia, o pastor Josimir falou muito bem, que Ciro foi favorável aos povos, dando liberdade, a Grécia também permitiu ali a religião judaica de expressar sua fé e tudo mais, e assim por diante. Quando Alexandre chegou perto do sumo sacerdote, ele se prostrou, reconheceu ali, né, achando que era uma representação da divindade, no conceito dele, né? Sim. E assim por diante. Eles eram muito devotos, né? Místicos. É interessante que o sacerdote mostrou na própria palavra de Deus, no livro de Daniel, que Alexandre ele teria um período de hegemonia. Olha, você aparece aqui na profecia, mostrou para ele, né? E essa foi uma das razões pelas quais ele permitiu a religião judaica, ele ficou simpático à religião judaica. É interessante isso, que já naquela época a profecia bíblica já estava influenciando pessoas. Que maravilha, né? Interessante. E esse assunto do grande conflito entre as forças espirituais do bem e do mal, a gente lê de Gênesis a Apocalipse, né? Sim, sem do dúvida. primeiro ao último livro, a gente vê essa guerra espiritual que envolve o universo, envolve a Terra especificamente, e não tem sido fácil, mas a promessa de vitória. Para nós nos encaminharmos aqui para a parte final, encontramos aqui o tema do príncipe vitorioso, aquele personagem ilustre que Daniel viu, aquela figura inicialmente chamada de filho do homem, príncipe do exército. Por fim, descobrimos que o nome dele é Miguel. Quer dizer que Miguel é uma representação de Jesus, ou é Jesus? É uma figura tipológica. Em teologia a gente diz figura pictórica, não é? Eu gosto de utilizar esse termo porque alguns nos acusam de dizer que nós adoramos um anjo, não é? Mas na realidade Miguel é uma figura
pictórica, ele é apenas uma imagem pictórica, é a forma como ele se apresenta no Antigo Testamento. Assim como nós temos outras imagens pictóricas de um guerreiro, como por exemplo, né, nós vimos aqui. Então essa é uma imagem do Cristo guerreiro, essa é uma imagem do Cristo angelical, daquele que dirige ao príncipe das hostes celestiais. Citado em Apocalipse. É citado em Apocalipse, é citado em Judas, e lá usa a expressão arcanjo. Exatamente. A palavra arcanjo significa o principal, o chefe, né, o comandante. É uma expressão, podemos dizer, parecida com outra que aparece no Antigo Testamento, Yahvé dos exércitos, ou seria, né, o Senhor dos exércitos. Isso é. É o comandante, é o que está à frente. Essa ideia de Deus como guerreiro é presente no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, como você mencionou aqui, sim, Deus é visto na pessoa da palavra, né, do Logos, no capítulo 19 de Apocalipse, como um guerreiro que vai libertar o seu povo. Se cremos que Miguel não é esse príncipe vitorioso, não é essa representação ali de Jesus Cristo, Filho do Homem, nós vamos ter dificuldades também. Dificuldade. Porque se você não crê assim, você precisa rever os seus estudos para poder entender que realmente Miguel é a referência ao Filho do Homem. E o próprio nome em grego, é interessante, professor, que o próprio nome em grego é arcangelos. Em grego você tem um neologismo, você tem o arque, que é principal, primeiro. Essa palavra arque é interessante, porque ela vai aparecer em, por exemplo, arquidiocese, principal das dioceses, né? Arcângelos, principal dos anjos. Então, ela coloca esse anjo como sendo o principal, mas o principal no sentido de ser chefe, e talvez o único na sua espécie. Então, ali não está se tratando, nós não devemos ver isso como um anjo de uma forma natural, mas como uma imagem pictórica, uma imagem, digamos, profética, que apresenta Jesus Cristo em sua luta, em sua batalha, antes da encarnação. Você falou que existem implicações. Existe uma implicação aqui que é dentro da estrutura do livro Daniel. Isso. No capítulo 2, a pedra, que é o reino de Deus, que é uma representação do Messias. Isso sem dúvida. Estabelece o reino de Deus. Então, os reinos terminam com a pedra, o reino de Deus, que é uma figura do Messias. No capítulo 7 de Daniel, há uma sequência de reinos, os reinos do mundo, termina com o Filho do Homem, recebendo o reino, o Messias. No capítulo 8, a visão do príncipe, do principal príncipe aqui do capítulo 8, que é uma descrição de sacerdócio, ok? No capítulo 9, que é uma sequência, nós temos ali tanto a ideia do príncipe como do sacerdote. E no capítulo 12, seguindo a mesma sequência de reinos e tal e tudo mais, termina com Miguel. Então, pedra, filho do homem, sacerdote. O capítulo 11 a 12 tem que terminar com quem? Exatamente. Com um personagem que vai intervir na história. Então, essa sequência tem que mostrar Jesus Então, a pedra, o filho do homem, o sacerdócio, tem um nome no livro de Daniel, e é Miguel. E se Miguel não é o Messias, nós temos sérias implicações, porque o livro é messiânico, o capítulo 9 é messiânico. Exatamente. Eu só tenho 1 minuto para acabar o programa. Acabou, né? Mas o que mais a gente poderia dizer sobre esse príncipe vitorioso descrito aqui no capítulo de Daniel aqui? Certeza da vitória do povo de Deus. Deus está por nós, não contra nós. Essa mensagem de esperança é uma mensagem que enche o nosso coração de gratidão a Deus. As coisas podem parecer difíceis, o mundo pode ser que está indo de mal a pior, as coisas estão doidas, indo na contramão, mas no final o bem vai vencer. Amém. Jesus Cristo vai vencer. Amém. Isso mesmo. Um ponto interessante, como o professor João falou, que cada capítulo ele termina indicando o Messias, mas termina bem. Exato. Termina sempre com a vitória de Deus e do seu povo. Então, um ponto interessante que nós podemos observar aqui é exatamente esse, é a vitória do povo de Deus, a vitória do príncipe, a vitória de Jesus Cristo
e a nossa vitória. Louvado Nossa seja Deus pela vitória Amém. prometida e Amém. certa. Glória a Amém. Deus. Pastor João, obrigado pela sua participação. Pastor Josimir, muito obrigado pela sua Pois participação. não. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e na semana que vem esses amigos retornam para continuarmos conversando com vocês. Até lá.